Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que privilégio, né? Estarmos mais uma vez aqui, neste templo sagrado, do qual falaremos hoje sobre este templo edificado por mãos humanas, né? Esse templo de pedra, né? De tijolos, de concreto. Queridos, eu queria ler uma palavra com os irmãos. Irmã Andressa aí sempre representando, né, irmã Andressa? No livro de 1 Reis, capítulo de número 1, por gentileza. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Pera lá, depois de quem? Diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. Glória a Deus. Tome teu assento, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Queridos, não sei se você já ouviu esse ditado: filho de peixe. Mas não é bem assim. Esse ditado aí, quem criou, pastor José, deu uma variada bem longe, né? Porque o do peixezinho pode até ser peixinho, mas isso não quer dizer que filho de tudo aquilo que a gente sabe que existe é a mesma coisa, em uma linguagem figurativa, porque ele não quis falar literalmente sobre a questão do filho de peixe é peixinho. De fato não é. Porque quando a Bíblia vai falar de Absalão, filho de... Vamos lá, vamos interagir. Absalão, filho de... Não, de Davi. Filho de Davi. Adonias, filho de... Davi. Então a Bíblia vai mostrar que tanto Absalão quanto Adonias, eles são filhos de Davi. Nós não vamos falar, a não ser que pelo meio da mensagem a gente vai falar um pouco sobre Absalão, mas eu quero falar nessa noite, me atrelar a 3 personagens importantíssimos nessa história, ou pelo menos num pequeno trecho do texto dessa história, que é Davi, Abisag e Adonias. Alguns outros personagens vão entrar no meio da mensagem porque é necessário fazer menção. O nome Adonias significa meu Senhor é Jeová. Olha o nome do homem, olha o significado do nome do homem. O Senhor é Jeová, o meu Senhor é Jeová, o Jeová é meu Senhor. Então pelo nome já dá para ver, querido, que é um homem de classe, é um homem cristão, não é, pastor José? É um homem crente, é um homem de Deus.
né? O nome do homem já é um nome, né, muito bem explicado, talvez mostrando a personalidade de Adonias. O Senhor, Jeová é meu Senhor. Quando a gente vai olhar para o nome dele, a primeira coisa que a gente faz é isso. Se o Vaninho tiver com o controle da frente, dá só um pouquinho de retorno aqui, por gentileza. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? É que nem sempre aquilo que parece ser perfeito. Aquilo que parece ser é. Parece até que eu sou chato, né, irmão? Mas não é não. É só para a gente ouvir um pouquinho aqui o fundo, para ficar bem. Ficou bem legal agora. Nem tudo aquilo que parece ser é, querido. E com essa mensagem a gente vai entender algumas coisas importantíssimas. A Bíblia vai mostrar Agite gerando esses dois filhos. Porém, um dos filhos de Agite, ele cometeu um dos maiores, eu diria que crimes na época, que foi usurpar o trono de Davi. É tão bom quando você confia no Deus que te escolheu, que você não vai nem se mexer para tentar, querido, brigar ou lutar com força humana, com força física, para tentar proteger aquilo que é seu. Por quê? Quem conhece bem a história sabe que quando Absalão ele vem de encontro a Davi sai do palácio. Uma das coisas que eu aprendo aqui, querido, confie, tenha confiança que aquilo que Deus te deu, ainda que alguém se levante para tomar, ninguém vai conseguir, talvez até possua por um pouco de tempo, talvez até tome de você por um pouco de tempo, mas Deus vai te dar de volta tudo aquilo que alguém se levantou contra você para tentar te tomar. Querido, isso aqui é bíblico. A Bíblia diz que quem planta vento, ele não vai colher vento, ele vai colher tempestade. Por quê? Porque aquilo que você planta cresce. É por isso que quando a gente planta o amor, o que vai crescer em nossos corações é o amor. Quando se planta ódio, o que cresce é o ódio. Se a gente for olhar para a palavra de Deus, em diversos tempos bíblicos, alguém chegou com uma ideia, a gente chama no Nordeste ideia de jirico, e implantou algo, e alguns, não vou dizer essa classe de pessoas, elas aceitaram. Então elas reproduziram aquilo que ouviram ou que aprenderam. Então é importante, querido, que a gente aprenda a nunca reproduzir aquilo que ouvimos, sem antes refletir se será bom para você e se será bom para aqueles que te ouvirem. Porque muitas vezes alguém, eu me lembro de um episódio que eu ganhei uma cesta básica uma época, e por infelicidade, eu não bebo, então por infelicidade eu peguei o vidro de champanhe inocentemente e coloquei na mesa e falei para minha esposa, eu não vou pegar e jogar a garrafa assim, eu vou derramar o líquido e depois vou dar fim nisso. Simples assim. Mas não deu nem tempo, querido. Alguém bate uma foto na minha casa e quando bate a foto, o que aparece? Ah, meu irmão, a bendita da garrafa. E eu vou dizer para você, eu não preciso provar nada para ninguém, queridos. Quem precisa estar se explicando e provando as coisas para alguém é quem tem algum pouquinho de culpa no cartório, que nem diz o ditado. Eu não preciso me explicar para ninguém. Alguém vai lá e faz um comentário infeliz, e esse litro de champanhe. Mas, querido, bobo é quem dá resposta a um tolo, querido. Um tolo não merece as tuas respostas. Para você ter ideia, o tolo nem merece que um sábio abra a boca para falar. É por isso que muitas vezes tem alguém se rasgando de falar e o sábio entendendo tudo, bispo, só sacudindo a cabeça. Ninguém vai tomar aquilo que Deus preparou para você. Isso aqui é glorioso. E por que eu falei um pouquinho sobre Absalão, que nem ia falar sobre ele? É porque é importante a gente saber que quando Absalão vem, querido, ele não vem combater o inimigo, ele não vem matar o seu inimigo, ele vem lutar contra o próprio pai, ele vem tentar roubar, tomar, usurpar o trono do próprio pai, aquele que gerou,
aquele que alimentou, aquele que talvez passou algumas madrugadas na época da infância, da meninice de Absalão, talvez com ele acordado, mesmo sendo rei, deixou os seus servos dormir e foi lá cuidar. É por isso que o Senhor tem uma passagem bíblica, não me recordo o texto exatamente, mas ele diz: criei filhos e os engordei, e eles viraram as costas para mim. É verdade, querido. A Bíblia diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Tem muita gente virando as costas para Deus. Foi Deus que permitiu nascer. Nós já sabemos a historinha de que até para você ser gerado, você foi um vencedor, que Deus te deu o privilégio de chegar no lugar de ser gerado. Então já somos privilegiados por ter chegado até ali, por Deus permitir nascer. Quantos milhões de pessoas não tiveram o privilégio de nascer? Alguns nasceram e morreram imediatamente. Mas e eu e você, onde estamos? Estamos aqui. Nós somos a prova viva de que Deus tem cuidado de nós. Nós somos a prova viva de que a mão do Todo-Poderoso continua assim, conosco, guardados e protegidos por Ele. Então, ainda que Absalão se levante para roubar aquilo que Deus tinha dado a Davi, e vou falar para você, Deus não deu o trono para Davi de qualquer jeito, não. A Bíblia diz que quem era o rei de Israel era Saul, o primeiro rei. E Saul, querido, a Bíblia diz que ele faz algumas besteiras, e Deus disse: não, vou levantar um novo rei. Então Saul, por mais que tenha sido indicado por Deus, ele foi rejeitado por ele. Davi foi escolhido e aprovado pelo Senhor, porque Davi cumpria tudo aquilo que o Senhor lhe determinara a fazer. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, homem obediente, temente. A semente de Davi não era para sair nada ruim de lá, era para ser coisas boas. Tudo que saía de Davi era para ser coisas boas, exceto por conta de uma falha que Davi comete, um erro de Davi, e as coisas mudam de lugar. É por isso que muitas vezes, querido, uma falha nossa e as coisas mudam de lugar. O tempo passa e outra criança nasce um homem chamado Adonias, e ele cresce. E com o passar do tempo, querido, ele sabia do que Absalão tinha feito a Davi. Porém, a Bíblia diz, querido, que quando Absalão se levanta contra Davi, Davi ainda não era um ancião de dias. Opa, aqui eu quero que você entenda algo importante. Davi ainda tinha força para lutar. Davi era um guerreiro que ainda empunhava a espada nas mãos. Olha para cá para você entender, querido, que não adianta a gente querer levantar, querido, a espada contra os nossos filhos. Estou falando de filhos espirituais, estou falando contra os nossos irmãos. Não, é melhor você ignorar e deixar Deus agir da forma que Ele quer. Davi tinha toda a força ainda para empunhar a espada e lutar contra Absalão e vencer. E mesmo quando, sabendo do que ele tinha feito, das atrocidades que ele tinha feito lá, ele ainda diz: Joabe, poupa a vida de Absalão, não mata Absalão não, deixa ele viver. Eu amo Absalão, é meu filho, eu gerei. Ele se levantou contra o trono. O que ele não entende é que ele não está se levantando contra Davi, porque quem é o dono do trono não sou eu. Quem é o dono do trono é Deus. Olha para cá. Quem é o dono do trono não é eu e você, querido. Quem é o dono do trono é Deus. Foi Deus que colocou, é Deus que vai tirar. Se alguém tentar, sai do meio, deixa sentar. Vai sentar talvez por um momento, e Deus disse: ei, não foi você que eu escolhi para o trono. Eu vou buscar de onde estiver o meu servo Davi e vou trazer de volta para sentar. É bonito quando alguém levanta muitas vezes contra a gente e luta para tentar nos
destruir, nos derrubar. Muitas vezes isso acontece na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da família. E às vezes a gente é desprezado, a gente é mandado embora, às vezes a gente é esculachado e a gente é colocado de lado. Mas de repente, querido, aquele que veio se levantando, senta, faz algumas besteiras, e aí, querido, de repente alguém chega e reconhece que você não era aquilo que ele pensava ser, e ele talvez vai ligar para você esses dias e vai dizer: fulano, volta a frequentar a minha casa, eu quero você de volta aqui, volta para a igreja, volta para o meu ciclo de amizade, você é meu amigo, você é meu filho, você é meu pai, você é minha mãe, eu nunca deveria ter feito isso com você. Porque o lugar que é teu, querido, pode até ser substituído por outro, por um momento, mas Deus vai te trazer de volta para lá. Eu quero que você nessa noite reflita bem no que você está ouvindo. Quantas vezes se levantar para tentar tirar você, é quantas vezes Deus vai trazer de volta. Mesmo tendo força, ele não lutou contra o seu próprio filho. E depois que Absalão morre, Davi volta e assume o trono novamente. E o tempo vai passando. Só que com o passar dos tempos, Davi envelhece. A Bíblia vai dizer que Davi estava adiantado em dias. Isso quer dizer, talvez não tenha ninguém aqui que está à idade de Davi, né? Não sei quem é mais velho daqui da congregação, mas eu sei que Davi estava um pouco além. Ele estava tão debilitado que Davi já não tinha força mais para estar passeando, para estar caminhando. Davi ficava agora dentro de um quarto. Quem queria falar com ele vinha até o quarto onde ele estava, mas mesmo debilitado, ele ainda governava. A questão é que quando viram, bispo, que Davi estava velho, tentaram se aproveitar da fragilidade de Davi. Olhe para cá, querido. Não adianta querermos nos aproveitar da fragilidade, da facilidade que muitas vezes encontramos. Deus não vai permitir que isso aconteça. Não adianta, querido, eu tentar aproveitar o momento de fragilidade de alguém para tentar me dar bem, para tentar usurpar, para tentar conquistar aquilo que não é meu, aquilo que Deus talvez não me prometeu. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava velhinho, e alguns servos chegam para ele e dizem assim: Davi, meu senhor, nós temos te observado aqui, eu estou conjecturando, nós temos te observado à noite, você fica tremendo, nós colocamos diversos cobertores sobre o Senhor, mas o Senhor não consegue ficar aquecido, está tremendo de frio. Te daremos um conselho, se bem for aos teus ouvidos, concede isto: busque uma jovem virgem, olhe para cá, uma jovem virgem no reino de Israel, para que esta moça, ela possa aquecer o Senhor nos dias de frio. E Davi achou boa a ideia, e saíram para procurar. Olhe para mim, querido, porque isso aqui é forte demais. O que estavam fazendo em toda a terra de Israel? Estavam escolhendo uma jovem moça, uma jovem virgem, para ir morar no palácio e cuidar do rei. E encontram esta moça em Sunem. Ela era sunamita. E a Bíblia diz que trazem ela, e ela agora vai começar a viver no palácio. Quando esta moça chega, eu acredito, querido, que ela já ouviu o que ela iria fazer. Você vai cuidar do rei. Porém, nós precisamos te mostrar algumas regras da casa, algumas regras do palácio. O palácio tem suas regras. E qual é as suas regras? Aqui nós temos
alguns ensinamentos, para não falar a doutrina do palácio de Davi, a doutrina da casa real. A Bíblia vai mostrar, querido, que aquela moça chega, mas eu acredito plenamente que aquela moça agora vai precisar mudar as suas vestes e vai começar a vestir vestes reais. Aquela moça agora não vai mais poder ter o mesmo comportamento que tinha em casa. Ela vai ter que mudar o ciclo de amizade. Ela não vai poder mais viver no meio daquelas pessoas que ela estava vivendo. Agora ela está vivendo dentro do palácio, e quem vem para o palácio vai sofrer algumas mudanças. Por quê? Porque agora vai estar vivendo, querido, no lugar onde habita o rei. Olha para cá, porque isso aqui não é natural, é espiritual. Quem vem para casa vai sofrer mudança. Quem vem para casa vai viver algumas mudanças de comportamento, vai deixar algumas amizades, talvez vai deixar até a família. Por isso que a palavra do Senhor vai mostrar que aquela moça foi retirada de Sunem e levada para dentro do palácio, e dentro do palácio ela vai estar agora vivendo lado a lado com o rei. O rei não o toca, o rei protege, o rei cuida daquela moça, querido. Ele cuida talvez como a menina dos seus olhos. Abisag agora é a cuidadora do rei. Abisag é moradora do palácio. Abisag agora está sobre os cuidados reais. Escute, porque depois a gente vai ter que falar de Abisag. Abisag está na casa. Ela mudou. Ela foi transferida de um lugar para outro. E ela não teve opção. Ela se submete. Ela se submete às regras que regiam a casa do rei. Ela tem que se adaptar. E uma das coisas mais difíceis que temos é nos adaptar, querido, no lugar aonde não somos acostumados a viver. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, o pastor já chegou e foi me orientando. Olha, pastor, ô irmão, eu preciso dar algumas instruções para o irmão, que o irmão precisa abandonar algumas coisas. E ele via o nosso comportamento, e a gente não tinha conhecimento da palavra, e a gente começa a mudar numa coisinha aqui, noutra coisinha ali, e ele vai lapidando de cá, vai lapidando de lá. É porque agora você vive agora uma vida diferente, você tem que abandonar as coisas do passado, viver coisas novas. Eu digo, eu estou aqui para isso. Se eu quero mudar, se eu estou aqui, é porque eu quero abrir mão da vida que eu estava vivendo. Então a sunamita vai abandonar, querido, os costumes de Sunem, apesar de ser os costumes do Senhor, mas ela vai abandonar as coisas de Sunem. Por quê? Porque agora ela vai viver dentro do palácio. Então dentro do palácio, querido, tem regras, e as regras têm que ser obedecidas. Por quê? Porque o palácio que estava aquela mulher não era um palácio comum, não era um palácio qualquer, era um palácio onde morava o homem segundo o coração de Deus. Era um palácio onde tinha louvor, onde tinha adoração. Era um quarto, talvez, querido, que aquele homem todos os dias, eu acredito sem dúvida alguma, sem variação de dúvida, que todos os dias Davi preparava um momento e dizia: minha filha, fica ali no canto, porque agora chegou o meu momento. Se você quiser aprender o que acontece dentro desta casa, se quiser viver o que acontece dentro desta casa, então dobra os teus joelhos e vem comigo, porque eu vou te ensinar a ter acesso ao céu. Olha para cá nesta noite, quem está dentro da casa real tem acesso ao rei, tem acesso ao céu, tem acesso às coisas que a casa oferece. Eu quero dizer para você nesta noite, profetizando, se você quer crescer, se você quer ter acesso ao céu, então permaneça na casa real. Observe os que oram, observe os que jejuam, observe aqueles que têm intimidade com a palavra, e comece a andar com eles, comece a conversar com eles, comece a ouvi-los, que você vai começar a viver que nem eles. Aquela mulher começa a ter alguns costumes diferentes, ela começa a viver algumas coisas diferentes enquanto estava na casa real. Por quê? Porque ela está vendo um Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, que ora, que adora, que ele tinha hábito de estar salmodiando ao Senhor. Quem está ali agora, querido, é uma simples moça virgem, com a maior autoridade real de Israel, olhando a simplicidade de um homem, se humilhando diante da presença do Senhor. Talvez em algumas noites, eu acredito, que ele dizia: eu preciso conversar com o Senhor. Você pode ficar deitada aí, porque essa era a função dela, cuidar do rei. Fique deitado, eu vou escorregar aqui.
e vou dobrar os meus joelhos. Olhe para cá, querido. Aquela menina nunca mais será a mesma depois de conhecer verdadeiramente as coisas da casa real, as coisas do palácio. O problema é que vai se levantar um Adonias. Filho de quem? De Davi. Adonias não aprendeu com a lição de seu irmão. Uma das coisas que eu sempre ouço e às vezes falamos é: buraco novo, a gente talvez caia, porque a gente não sabe o que tem ali. De repente abriu um buraco na rua lá, bispo, nessa noite. Amanhã, quando você for passar lá, você está acostumado a passar por aquele lugar. E de repente a roda do carro cai dentro. Opa, esse buraco não estava aqui ontem, porque eu passei por aqui. Agora buraco velho. Olha o motorista aqui. Opa, o buraco. Opa. O que é isso aqui? Desvio. Se desviar. Desviar do buraco é se desviar do mal. Mas não. Adonias propõe no seu coração. Ele começa até a dizer algumas palavras aqui, ó. Versículo 5, coloca aí, irmã Andressa, do capítulo 1 de 1 Reis, por favor. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Só até aí. Sabe o que aconteceu aqui, querido? Ele deixou algo terrível acontecer. Em algumas traduções diz que ele começou a se gabar. Ele começou a dizer: eu vou reinar, eu vou sentar no trono, eu vou assumir, eu que vou. Escute, querido. Ainda tinha um rei. Se ainda estava Davi em evidência, é óbvio que Adonias era para ele ter ficado caladinho e esperado o tempo chegar, para que na hora em que o esperado aconteça, Davi vai escolher quem será o rei de Israel. Ou se ele morre sem escolher, com certeza Deus, como é perfeito em tudo, ele ia escolher. Mas não, ele se adianta. Ele pega, querido, Joabe, Benaia, esses 50 homens e os irmãos, filhos de Davi, exceto Salomão. E a Bíblia diz que ele prepara tudo, diz: olha, eu vou e autocoroar rei. Eu preciso de um general, Joabe, o assassino de Absalão. Eu preciso de um sacerdote, Abiatar. Eu preciso de apoio de homens de guerra, 50. Eu preciso que a família real esteja comigo. Ah, querido. E o pior é que quando acontecem essas coisas, é danado para ter parte dos filhos junto. Eles estavam lá, exceto Absalão, exceto Salomão. E a Bíblia diz que ele vai até a pedra de Zoelete. E eu vou falar sobre esta pedra porque essa pedra, querido, ela recebeu um nome na época. Ela recebeu o nome de Pedra da Serpente. Por que? Não sei. Mas essa pedra recebeu o nome de Pedra da Serpente. Então, para onde vai Adonias? Para a pedra da... Quem vai para a pedra da serpente é quem é astuto. Quem vai para a pedra da serpente é quem está articulando em secreto, em segredo, armando um bote. E a Bíblia diz que todos que estavam aqui estavam apoiando Adonias. Então ele vai para lá e ele prepara aquele ato cerimonial e eles ungem Adonias rei. Quando eles ungem Adonias rei, há
conversa chega. Porque pensa numa coisa que corre ligeiro, irmãos. É notícia, né? Incrível. Notícia é um negócio. De repente chega lá. Batseba. Não era Salomão que ia ser consagrado rei? Sim, foi isso que o meu senhor Davi me prometeu. Então quando acontece esse episódio, a Bíblia diz que ela vai até lá. Meu senhor, tu não prometeu que o meu filho Salomão, ele reinaria no teu lugar? Sim. Mas Adonias foi ungido rei e está sendo aclamado rei lá na Pedra Zoelete. Quando ele falou na Pedra Zoelete, Davi já sabia, querido. É lugar de serpente, não vai prosperar. Não vai prosperar, porque quem vai para aquela direção não prospera. Porque lá, querido, é a pedra de serpente. É um lugar, querido, de astúcia. Então vai para lá só aqueles que querem fazer as coisas em oculto. Então não prospera, fica tranquila. A Bíblia diz que ele manda chamar os sacerdotes, manda chamar, queridos oficiais que ainda estavam com ele, que decidiram não ir, e manda chamar o único filho que tinha ficado ali, porque não foi convidado, e acredito que também não iria, porque sabia que tinha promessa. Então o que acontece nesse momento aqui é, a Bíblia vai mostrar exatamente este ponto aqui, para onde Salomão vai ser levado, para a fonte de Giom. O que é a fonte de Giom? Giom significa geradora. Giom é uma fonte que alimenta, que dá água a sedentos. É um lugar de prosperidade, segundo alguns estudos. É um lugar que jorra, é um lugar que abençoa, é um lugar que prospera. Olhe para cá para você entender algo nesta noite, porque vai ter Adonias se levantando, querido, e não para por aqui, mas vai ter Adonias se levantando e dizendo: ei, é para Pedra de Zoelete, é para esse lado que nós vamos. E você vai olhar e vai dizer: ei, eu já conheço essa história, eu sei aonde fica a Pedra de Zoelete, para esse lado eu não vou, porque quem vai para a pedra está conspirando, quem vai para a pedra está traindo, quem está indo para o lado de lá está rejeitando o único rei que ainda está em evidência, que é Davi. Nós não podemos ir para esse lado. Por quê? Porque neste lado tem trevas, neste lado tem traição, neste lado, querido, tem más intenções. Parece que está prosperando, parece que está crescendo, parece que vai reinar. Não, mas os filhos de Davi estão lá, tem alguns filhos de Davi lá, mas Davi não está. Mas tem Joabe, um grande general, mas Deus não está lá. O que mais me deixa, querido, maravilhado é, pode até estar Adonias, filho de Davi, pode até estar Joabe, pode até estar os sacerdotes, pode até estar os filhos de Davi, mas nem Davi e nem o Senhor está lá. Permaneça do lado de cá. Deus tem uma fonte para te levar. Ele quer te levar para Giom, Ele quer te levar para a fonte, Ele quer te levar para o lugar de prosperidade. Dá um glória a Deus e aleluia, aplaudindo e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós conhecemos a história. Não adianta Adonias seguir o caminho de Absalão, porque vai dar errado, não adianta. Uma hora ou outra, o negócio vai pegar para esse lado. Não adianta, querido. Davi está lá, debilitado, na cama. Davi não vai se levantar para lutar contra esses jovens, não. Davi sabia o que estava acontecendo, mas se prepara, porque o melhor está por vir. A Bíblia diz que Davi disse: olha, pega Salomão, sabe a minha mula?
Essa mula é conhecida. Só quem subiu nessa mula foi o rei. Ninguém mais subiu nela. Eu não vou mais poder montar nessa mula. Eu não vou mais poder cavalgar sobre ela. Mas levanta o meu filho Salomão e coloca ele sobre a mula que só o rei de Israel montou e só o rei de Israel vai montar. Olha para cá para você entender algo, querido. Deus, ele é exclusivista. Davi, esta aqui era a tua mula, mas eu estou transferindo para o teu filho, eu estou transferindo para o próximo, eu estou transferindo para Salomão, porque Adonias não é digno do trono, Adonias não merece reinar aqui, Adonias está seguindo os caminhos de Absalão. Imagina só, queridos, se de fato Adonias reinasse. Que tragédia, não era? Você já imaginou que seria uma tragédia? Por quê? Primeira coisa, querido, que eu encontro é um homem que não tem princípio. Ele não teve coragem de chegar para Davi e dizer: Davi, meu pai, eu desejo ser rei. O que o senhor acha? Sabe o que Davi ia dizer? Filho, eu não acho nada, porque quem escolhe o rei do trono de Israel é ele. Não adianta você se querer se autopromover. Ah não, bispo, me coloca aqui, bispo, pra... Não. Ah, bispo, me envia para ali. Não, bispo, mas quem vai escolher é ele, quem vai conduzir é ele, quem vai levar é ele. Ah, pastor, eu quero ir para os Estados Unidos, bispo. Não é você. Não, mas eu quero ir lá. Não é você. De repente Deus chega e diz: bispo, é o teu neto que vai para os Estados Unidos, vai iniciar o ministério e vai ser uma grande obra lá. De repente Deus agora, depois de 10 anos, traz aqui para mostrar, querido, que ele é Deus para cumprir aquilo que ele promete. A promessa foi feita para ele, a promessa vai se cumprir. Não adianta, se foi feita uma promessa, pode vir Absalão, pode vir Adonias, pode vir quantos filhos quiser. Para quem foi a promessa? Para quem foi a promessa? Você pode dizer bem forte comigo: para quem foi a promessa? Escute, Salomão não está preocupado. Salomão, quando ouve dizer que Adonias está sendo coroado rei, é ele. Se fosse outro, bainha na espada, exército, vamos matar todo mundo. Não, tranquilo. Olhe para cá. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se ele fez uma promessa diretamente para você, pastor Pedro, não tem como, querido. A promessa não muda de direção. A promessa tem um destino. E o destino, querido, só quem vai viver é você. Não adianta outro querer, não adianta outro se levantar. A promessa foi para você, então é você. Foi para Salomão. Pai, não precisa dizer nada. Não, mas está se levantando, Adonias, fica tranquilo. O trono é dele, a casa é dele, a glória é dele, o reino é dele, Israel é dele, tudo é dele. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Tudo é dele, toda honra, glória, louvor, adoração. O trono é dele, a casa é dele, o povo é dele, a nação é dele. Sabe o que vai acontecer agora? Salomão não se bateu, Salomão não se irou, Salomão está tranquilo. Sabe por quê? Davi já falou para minha mãe e ela me falou: quem vai ser rei vai ser eu. Palavra real prevalece. Palavra de Deus, palavra real, olhe para mim. Palavra real, ela prevalece. Se você está baseado na promessa da palavra, fica tranquilo.
Se você está baseado no direcionamento real, fica tranquilo. Se o destino quem te deu foi a palavra real, então fica tranquilo. Se o rei prometeu, ele cumpre. Ah, pastor, mas eu estou vendo escapar das minhas mãos, eu estou vendo ser levado de mim. Pode até parecer que está sendo levado. Deus vai dizer: olha, vai chegar o fim dos traidores, mas o reino de Salomão está só começando hoje. A Bíblia diz, querido, que Salomão é colocado sobre a mula e levado para fonte de Giom. Salomão é levado à fonte para ser ungido rei. Porém, o que estava na mão do sacerdote, isso aqui é forte, bispo, era um azeite. Só que não era qualquer azeite. Como assim, pastor? A Bíblia diz que eles levaram azeite sagrado. Que azeite foi levado para ungir Davi? Sagrado. A Bíblia vai mostrar, está no texto. Foi levado um azeite sagrado, para quê? Para ser derramado sobre o escolhido. E talvez espiritualmente, querido, eu consiga ver e você não tem azeite natural, mas talvez nessa noite tenha uma vasilha de azeite para ser derramado sobre a vida dos escolhidos. Aleluia. Aleluia. Adonias se levantou, levou 50 com ele, levou os filhos, mas o azeite sagrado não vai ser derramado sobre a cabeça dele. Se você está entendendo nesta noite, Deus está falando diretamente para mim e para você. O azeite sagrado não vai ser derramado sobre a vida dele, mas sobre a cabeça do escolhido que eu escolhi para sentar no trono. A Bíblia diz, querido, que ele chega, é levado para a fonte é profética, a fonte cuida de 250 pessoas diariamente, 250 mil pessoas, se não me falha a memória, diariamente. Sabe o que acontece? Eles derramam o azeite sobre a cabeça de Salomão. Quando vocês terminarem de ungir ele, traga ele. Para quê, meu rei? Diga assim comigo: para sentar no trono. Ah, querido, escute isso aqui, porque eu vou já terminar. E Adonias, deixa ele lá na pedra. E Salomão, traz ele para sentar no trono, porque a partir de hoje não é mais o jovem Salomão, mas o rei Salomão. Salomão senta no trono. E o que é mais interessante, que é a conclusão da palavra, é que Abisag continua cuidando de Davi. A noiva continua, a moça continua virgem, continua pura na casa real. Porém, escute isso aqui. Ele vem, pede misericórdia. Davi diz: olha, tu vai tratar cada um conforme a minha instrução. Com Joabe tu trata de um jeito, com Adonias tu trata de outra forma, cada um deles tu trata de uma forma. Outra hora a gente vai falar desse tratamento dos homens, que é muito forte isso aí. Passou-se, os dias passaram, Davi morre. E aqui eu concluo a mensagem. Davi morreu. Aonde está Abisag? No palácio. Escute. Alguém está do lado de fora, interessado em quem está do lado de dentro. E quem é que está do lado de fora?
Adonias. Quem ele quer? A virgem, a igreja, a pura, a escolhida, a separada. Escute, querido, o diabo vai fazer de tudo para tentar te arrancar de dentro do palácio. Ele chega e diz: Batseba, eu preciso de um favorzinho. Vai lá, diz para Salomão, fala com ele para ele me dar Abisag em casamento. E Deus me deu um entendimento muito forte, querido, sobre isso. Se eu tiver aquela que tem intimidade com o rei, eu venci. Se eu conquistar a virgem que vive no palácio, eu vou sair vitorioso. Qual era a intenção de Adonias? Se eu conquistar ela, eu conquisto o reino. Escute isso aqui. O diabo, querido, ele sempre vai lutar para tentar destruir, roubar aquilo que está protegido. A Bíblia diz que Salomão assume o trono. Ele vem e diz: eu quero Abisag. Se eu tiver Abisag, eu tenho aquela que tinha intimidade com o rei. Eu serei vitorioso. Se coloque de pé nesse momento. Grupo de louvor, um louvor somente para a gente adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ai, Jesus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor, queridos. Quem tem promessa, vai desfrutar da promessa. Se foi Ele que prometeu, fica tranquilo, fica tranquila. Salomão, vão tentar sentar no trono à força. Vão tentar tirar de você, Salomão. Mas fica tranquilo. Quem te prometeu foi Deus. Quem te deu a promessa foi Ele. Ninguém vai roubar e tirar de você aquilo que foi te dado mediante uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você adora, querido, nessa noite, eu concluo dizendo: fica tranquilo, Salomão. O que é teu continuará sendo teu. Nada e nem ninguém vai conseguir te tirar do centro do propósito estabelecido por Deus. Falo para a igreja: Abisag é cobiçada por Adonias, porque sabia, aleluia, que ela estava no palácio por escolha real. Foi Deus que te escolheu. Vão lutar pela tua vida, vão. Mas eu quero te dizer que já está derrotado. O decreto chegou. Quem Ele está pedindo? Ele está pedindo a igreja. Então vai. Ele manda um servo. Ele manda um general. É tempo de dar cabo naquele que deseja
aquele que é escolhido por Deus. Aleluia! Deus vai continuar te guardando. Aleluia! O inferno se rendeu, o Rei ressuscitou e vivo hoje está. Ninguém te tira, ninguém rouba, é teu, fica tranquilo. Ninguém vai te entregar. O rei não vai te entregar para o inimigo. O rei não vai abrir mão de você. O rei não abre mão. O rei não vai deixar que ninguém te toque, que ninguém toque naquilo que ele escolheu. O chão estremeceu e a pedra removeu e nada superou seu grande amor. O inferno se rendeu, o Rei ressuscitou. Deus não vai deixar ninguém se aproveitar da tua fragilidade. Aleluia! Você foi escolhido. Você foi escolhido. Você foi escolhido para habitar, para morar no palácio. Aleluia! Permanece lá. Aleluia! Fica firme. Viva a intimidade com o Rei. Esteja com o Rei. Desfruta da presença do Rei.